Olá, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e vai ser um desafio para mim, quanto eu espero que seja para a igreja, mas nós decidimos então, meus irmãos, seguir para uma linha diferente. E agora, utilizando, esse mês é conhecido entre as igrejas, o mês da família, e a gente decidiu pregar sobre algo difícil, complexo para a nossa sociedade, algo que eu até penso um dia, talvez eu vou ter que tirar da internet, dependendo das leis que comecem no nosso país no futuro, já que tudo que fica gravado pode e será usado contra você no futuro, mas a gente entende, meus irmãos, que existe um grande problema na nossa sociedade, que diz respeito sobre a sexualidade. Sobre como hoje nós podemos abordar esse tema, como nós podemos responder a esse tema. E essa preocupação não é apenas nossa, da nossa família, mas é uma preocupação da igreja brasileira. E no ano passado, a igreja brasileira, representada pela Aliança Evangélica, convidou vários pastores de várias denominações, muitos deles formados especificamente nessa área do estudo sobre sexualidade, sobre cultura, e eles fizeram então 12 pontos, com a confissão de fé, com 12 pontos, sobre o que a igreja acredita sobre a sexualidade e o sexo. E eu decidi então nesse ano fazer diferente e me desafiar a usar como referência essa confissão da Aliança Evangélica e utilizar cada um desses artigos, desses 12 artigos da confissão, para que nós possamos pregar sobre esse tema. Porque é importante, meus irmãos, nós entendermos que nós vivemos hoje numa cultura, num momento em que nós somos sim desafiados a pensar sobre isso, a ter respostas sobre isso, a apontarmos para e falarmos para as pessoas sobre o que acreditamos sobre esse tema. Uma das razões da Aliança Evangélica escrever esse documento foi porque já está acontecendo no Brasil de vários pastores, padres estarem sendo processados quando falam e pregam sobre esse tema. Obviamente isso não é público, não é publicizado, mas já existe dentro do mundo evangélico, existe um grupo de advogados que advogam sobre a liberdade religiosa, e eles têm falado como era difícil defender um pastor quando ele pregava sobre a Bíblia, quando ele pregava sobre esse tema, e ele era processado, porque não havia uma confissão clara sobre o que a igreja acreditava a respeito desses temas. Por exemplo, a nossa confissão de fé de Westminster, que é usada na igreja presbiteriana, não vai tratar desse tema. Ela não vai se falar sobre a sexualidade, sobre casamento, sobre o sexo, sobre o celibato, sobre a vida do solteiro, porque não era a preocupação daquele tempo. Então é por isso que nos dias de hoje nós precisamos nos debruçar e perguntar sobre o que nós acreditamos e o que nós negamos sobre esse tema. Então é por isso que eu digo que vai ser um desafio tanto para mim quanto para a igreja, porque nós vamos precisar olhar para a nossa cultura, ler o que as pessoas têm falado, nos especializar em entender como a sociedade tem construído a ideia sobre esse tema. Então é por isso que agora a gente vai ter que citar muitos filósofos, citar sobre filosofia, citar sobre visões de mundo, sobre sociologia, porque é isso que está sendo impregnado e passado nas nossas escolas, no nosso dia a dia, na televisão, nos filmes. E nós precisamos pontuar aquilo que acreditamos, aquilo que vivemos, porque não se iludam, meus irmãos, nós, de forma quase que a osmose da sociedade, ela vai empurrando, imprimindo em nós, e quando nós percebemos, nós já estamos iguais a ela, quando abrimos mãos de algumas verdades. Eu gostei muito dessa confissão e depois a gente vai colocar no grupo da igreja para que todo mundo possa ler, mas você pode pesquisar no Google, você vai achar muito fácil, 12 pontos sobre sexualidade da Aliança Evangélica Brasileira, você vai encontrar esses 12 pontos, e eles fizeram um artigo em um formato duplo, aquilo que nós acreditamos e, seguindo o modelo da confissão belga, eles fizeram aquilo que nós negamos. Então nós vamos então usar como referência esse texto, mas obviamente o nosso desafio é mostrar biblicamente o que nós acreditamos sobre esse tema. Em primeiro lugar, a primeira afirmativa da confissão é: a Bíblia é normativa para a sexualidade. E aqui já é uma afronta ao que o mundo fala, porque o mundo não considera mais a Bíblia como normativa para nada, muito menos para
sexualidade. Então essa afirmação bíblica, teológica, confessional nossa, que a Bíblia é normativa para todas as áreas da nossa vida, mas principalmente nesse tema para isso, que nós precisamos nos debruçar. Então no texto de hoje, o texto que é utilizado para defender essa afirmação é 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, nós precisamos então começar com esse texto, o texto mais importante a respeito da Bíblia, usado sempre que a gente vai pregar perto da reforma sobre sola escritura, esse texto volta, porque a Bíblia é realmente o cerne da nossa fé. Como eu falei, o que vamos estar hoje abordando são os 12 artigos sobre fé e sexualidade da Aliança Evangélica, usado como referência, e eu peguei um dos trechos das afirmações, que é o que eu gostaria de trabalhar especificamente no dia de hoje, para que nós percebamos o tamanho do problema em que nós estamos envolvidos ao falar sobre isso, ao pensar a respeito disso. E dentro dessa confissão eles falam: afirmamos também que não existe contradição entre o livro das palavras de Deus, a Bíblia, e o livro das obras de Deus, a natureza, e que toda verdade científica, histórica ou ética é também a verdade de Deus e não pode contradizer o que a Escritura afirma. Quando eles falam isso, eles vão deixar muito claro que a nossa base inteira da nossa vida é a palavra de Deus, é as Escrituras. Tudo está à mercê dela, ela é a principal, seja ciência, seja história, seja ética. Elas são verdades de Deus, mas elas não podem nunca contradizer aquilo que a Bíblia afirma. E nesse ponto a gente já se torna revolucionário nessa afirmação. Essa confissão de fé, quando ela surgiu no ano passado e ela começou a ser divulgada, obviamente já foi motivo de falar: olha aí, lá vem o pessoal que é homofóbico, que é transfóbico, que é misógino, lá vem a igreja mais uma vez sendo retrógrada, lá vem aí os conservadores falando, quando na verdade era apenas reforçando aquilo que nós acreditamos na maioria das igrejas evangélicas, que a Bíblia é o cerne da nossa fé, é o cerne daquilo que nós acreditamos e a medida para medirmos o mundo. Mas é interessante nós pensarmos por que utilizar o texto de Timóteo, porque Timóteo ele vive uma realidade exatamente a qual nós vivemos, e Paulo sabia que esse dia chegaria, o dia em que a igreja viveria um tempo e um momento histórico em que as pessoas não iriam querer ouvir mais as Escrituras. E Paulo então fala a Timóteo de forma muito veemente como suas últimas palavras a ele. Lembre-se que 2 Timóteo é muito provável a última carta do apóstolo Paulo em vida. Logo após isso, muito provavelmente ele morreu em Roma. Mas aqui então ele escreve suas últimas palavras ao seu jovem pastor, ao seu jovem pupilo, e então ele o anima: conjuro-te diante de Deus e de Cristo. Eu agora te convoco solenemente, ouça, presta atenção, Timóteo, ouve o que eu vou falar. Diante de Deus que julgará vivos e mortos, e por seu aparecimento e seu reino, proclame a palavra. Fale da Bíblia, fale da palavra de Deus, das Escrituras, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Reprove, repreenda, admoeste com toda a longanimidade e doutrina. Paulo sabia que tempos difíceis viriam e a nossa raiz, a nossa força estaria nas Escrituras, e é com ela que nós devemos nos guiar e nos basear, estando preparados para utilizá-la para a reprovação, para a repreensão, para o ânimo, para animar pessoas com toda a paciência e verdade apostólica. E aí então Paulo fala sobre esse tempo, porque chegará o tempo quando os homens não suportarão a sã doutrina, tendo porém coceira nos ouvidos, acumularão para si mestres que se ajustam às suas próprias fantasias, e afastarão seus ouvidos da verdade e se voltarão para os mitos. Meus irmãos, Paulo, de uma forma profética, ele não fala apenas do nosso tempo. Muitas vezes a gente vai sempre achar que o nosso tempo é o pior momento da história, é o momento mais difícil, mais complexo. Infelizmente, isso meio que acontece de forma cíclica e por motivos outros e diversos. Mas sempre existe tempos na história em que a Bíblia é esquecida, em que ninguém mais quer ouvir as Escrituras,
que todos querem ouvir seus próprios mestres, suas próprias concepções, seus próprios heróis, querem criar mitos para si. E nós vivemos um tempo na nossa cultura, e chegou esse momento em nosso meio, em que realmente as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir qualquer outra coisa. Chegou um momento na nossa cultura, em que nós estamos vivendo uma transição. Quando nós falamos sobre o pós-modernismo, que a modernidade ela vem se esfriando, ela vem se acabando, é porque o pensamento moderno ele era um pensamento muito influenciado pela mentalidade cristã. Ele tinha influência da realidade, ele tinha influência daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode comprovar, da gente poderia ter alguma forma de estrutura. Mas a gente vai perceber que o mundo tem mudado e que a visão sobre o mundo, sobre como nós pensamos a realidade, ela vem mudando ao longo do tempo. Isso tem nos influenciado, isso tem influenciado pessoas, tem influenciado nossa política, os filmes, os livros. Toda a nossa cultura vem mudando e o mundo parece que vai se desfazendo ao nosso redor. E estudando sobre isso, usando principalmente como referência um livro que tem me levado a me desafiado a estudar, a pensar, que é o Triunfo do Self Moderno, ele vai usar um conceito importante para nós entendermos sobre esse mundo, essa visão de mundo que muda. Ele vai usar sobre uma visão mimética, que considera o mundo como tendo uma ordem e um significado dados. Assim ele enxerga os seres humanos como sendo obrigados a descobrir esse significado e se conformar a ele. Essa visão mimética, né, um termo utilizado, filosófico, mas é nada mais como a gente vivia até alguns anos atrás. Que é o seguinte, a realidade se impõe a nós. O mundo tem uma ordem dada, o mundo tem uma ordem pensada, existe uma ordem criada, e nós temos que descobrir esse significado, seja na natureza, seja na sociedade, e nós não devemos nos conformar àquilo que nós descobrimos dessa realidade. Mas se isso que eu estou falando, que talvez para alguns seja, pastor, esse é o jeito que eu penso mesmo, a gente tem que se conformar com a realidade, é a realidade que nos impõe isso, como o mundo é ao nosso redor. Mas nós vivemos um tempo em que essa visão entrou em choque, em que essa visão foi confrontada, em que a pós-modernidade veio falar e veio derrubar tudo isso e nos deu uma nova visão de mundo, que tem perpetuado tudo, que aí seria a visão da poesis. Em contraste, enxerga que o mundo é uma matéria-prima, a partir da qual o significado e o propósito podem ser criados pelo indivíduo. É aí então que nós vivemos nos dias de hoje, em que vai surgir o pensamento e a mentalidade que permeia grandes movimentos. O movimento naturalista que exclui o sobrenatural, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, o mundo não tem um criador, o mundo ele foi simplesmente dado, ele simplesmente existe, e se nós não temos um criador, nós não temos um significado, nós vamos dar o significado que nós queremos. A grande frase utilizada no movimento feminista, que uma mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, que a mulher é uma construção que vem sendo construída dentro do movimento feminista, tem a raiz nessa formalidade, nesse pensamento, que é, olha, o corpo humano, a definição de sexualidade, tudo nós definimos, tudo nós dizemos como vai funcionar. É por isso que hoje nós vamos ouvir frases que antigamente eram absurdas, mas que hoje são plenamente capazes e possíveis de ouvir. Se nós chegarmos e ouvirmos alguém falando assim, não, eu sinto que sou um cachorro, logo, eu sou um cachorro. Eu penso que eu sou um cachorro, logo, eu sou um cachorro. Vivemos um tempo em que a realidade não se impõe mais a essa pessoa, que essa pessoa fala essa frase, ela diz isso, ela vive dessa forma, e ela não vai ser internada de forma alguma. Ela vai viver como uma pessoa comum ao nosso lado. E agora ela não vai só exigir que nós acreditemos nisso, mas que nós nos conformemos à realidade da mente dela. Nós vivemos um tempo então, que se antes Descartes ao falar e ao analisar o mundo ao seu redor, ele falou, como eu sei se eu existo ou não? E ele falou, não, agora se eu consigo pensar, logo eu existo. Nós agora vivemos uma evolução que é, se eu sinto, se eu penso, logo isso existe, logo isso se torna real. Vivemos num mundo então que as verdades bíblicas se tornam coceira, porque a Bíblia ela é autoritativa.
ela é normativa, ela fala o que Deus quer de nós, o que ela requer de nós, como o mundo é criado. Mas nessa sociedade a Bíblia é como uma coceira, ela é algo que incomoda, ela é algo que dentro da história ela vai ser apagada. E é por isso, meus irmãos, que nós vamos ver uma mudança e uma luta para que isso se torne realidade. Mas para que a sociedade consiga tornar isso real, eles têm que mudar muita coisa. E eu gosto muito agora eu não lembro bem se foi o C.S. Lewis ou Tolkien, mas eu acredito que foi o C.S. Lewis, que falava que o diabo, quando ele quer destruir a sociedade, ele muda o significado das palavras. Ele não muda a palavra, mas ele pega aquela palavra e começa a mudar o significado. E ele usa o exemplo da palavra cavalheiro, que na Inglaterra, cavalheiro tinha toda uma visão de um nobre detentor de terras, com todas as habilidades e tal. E ao passar do tempo, essa palavra vai perdendo força, vai significando outra coisa, até que a sociedade mudou. E cavalheirismo perdeu todo o seu significado que havia anteriormente. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não fazem isso, meus irmãos, de forma aleatória. Muitas vezes a gente olha para a sociedade e acha que as pessoas estão lutando para mudar o nosso idioma, estão lutando para mudar o português, porque elas são bem intencionadas, porque elas querem tornar ele menos agressivo, porque eles querem tornar ele mais acessível. É uma luta, como os próprios marxistas vão falar, é uma luta cultural, é uma luta daquele que está no poder e saibam dominar o idioma, é dominar o poder de como as pessoas pensam. Você consegue pensar sem falar na sua cabeça? Você consegue raciocinar sem utilizar a linguagem? A linguagem, ela é aquilo que nos ajuda a criar raciocínios, a pensar formas, é assim que a lógica surge, precisa da linguagem. E quando eles começam a dizer, olha, a linguagem precisa mudar. As pessoas então passaram a se tornar e a nossa sociedade foi mudando. E dentro da nossa perspectiva, se a gente for pensar, o homem já foi o homem político, de Aristóteles, já foi o homem do trabalho, de Marx, Weber, da Revolução Industrial. Mas a sociedade agora vive sobre um homem psicológico. O foco na busca interior pela felicidade psicológica pessoal. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade em que nós nos habituamos a falar e usar essa linguagem, essa forma de nos expressar, essa forma de dizer, falar que temos sofrimentos psicológicos, que muitas vezes são reais, mas a pergunta é será que tudo está aí? Será que nós realmente vamos começar a pensar e tudo que passa na nossa mente é aquilo que vai determinar quem nós somos, quem nós pensamos, é isso que vai determinar a realidade? A sociedade de hoje fala, não, para você viver feliz, se antes era, como diz na Constituição Americana, todo homem é livre para que busque a felicidade. E ela pensava naquela perspectiva, buscar então o seu trabalho, sua família, construir o mundo. Mas essa fase, no dia de hoje, busque a sua felicidade, busque também com o seu ser psicológico, com o seu ser interno. E é aí então que começa a gerar um problema para nós. Porque nós temos sim, a parte da nossa psicologia, a parte da nossa mente, é bíblico, nós somos seres também emocionais. Mas nós precisamos entender que nós não somos apenas isso, que isso não nos define, que aquilo que nós sentimos não define quem nós somos, aquilo que está na nossa cabeça não define quem nós somos, e isso é muito importante, meus irmãos, porque nós estamos nos acostumando a falar isso, em vez de falar e chegar para alguém e falar assim, olha, eu estou ansioso, nós nos habituamos a falar e falar que nós somos ansiosos. Não é algo passageiro, não é algo que aconteceu, mas a gente tomou para si algo que a gente sente, não é eu tenho raiva, mas eu sou raivoso. Tudo nós transformamos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e nós tornamos aquilo identidade nossa, nós já estamos vivendo como uma cultura, nós já estamos sendo pressionados e trazendo isso para a nossa vida. Algo que antes fazia parte de uma área da nossa vida, tem se tornado a nossa identidade. Em vez de nós falarmos assim, olha, eu tenho sentimentos, e momentos eu fico com medo, e em vez disso a gente fala que a gente é medroso. Quantas vezes eu nesse púlpito não falava que era pessimista, quantas vezes não subia aqui para falar, gente, eu sou pessimista, eu sempre penso no pior, e meus irmãos, eu comecei a entender que eu não podia falar isso para mim, porque eu sou cristão,
Não existe essa opção na minha vida. Não existe esse lugar de eu falar e dizer, não, eu sou pessimista. Não. E eu comecei a pregar, eu estou com medo do futuro. Eu estou ansioso com aquilo que vai acontecer. E eu comecei a educar meu coração para tirar, eu não sou isso. Isso não define quem eu sou, o medo que eu senti naquele momento, a dificuldade que eu tenho para agir, isso não define quem eu sou. Esses sentimentos, essa angústia que estavam no meu psicológico, ela não define a minha identidade em Cristo. E esse é o problema da sociedade de hoje, porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm falado para nós. Se você sente algo, você é esse algo. Se você sente essa dificuldade, você então se tornou ela. Esse homem psicológico se tornou nós. Nós achamos que vivemos na sociedade, que não somos influenciados por nada, e existe um filme que todos nós gostamos, colocamos nossos filhos para assistir, depois reveja com um olhar mais crítico, mas a famosa Let It Go. Quem aqui não conhece a famosa Frozen? Já colocou seu filho para assistir, já cantou essa música, mas esse filme, a ideia por trás dele, e ele é símbolo, meus irmãos, da comunidade LGBTQI+, vocês talvez não saibam, mas a Frozen, ela é o símbolo da comunidade trans. Porque no filme ela fala, eu não vou me adaptar à realidade que me é imposta, eu não vou me adaptar àquilo que eu nasci para ser, princesa, com tudo aquilo, eu vou ser quem eu quiser, eu sou livre para fazer o que eu quiser, deixe ir, deixe eu fazer, deixe eu acontecer. Aquilo que está em mim é mais importante daquilo que fala ao meu redor, eu sou quem eu quiser ser. Essa é a mensagem do filme, e a gente olha, Paulo diz, olha que lindo, olha que maravilhoso, e a gente não percebe que de forma sorrateira vem passando um comunicado para nós, para o nosso coração, que é, olha, não importa o corpo que você nasceu, não importa a realidade que você nasceu, você pode ser o que você quiser, mas a Bíblia nos confronta e fala que não, a Bíblia nos aponta para outro lugar, ele fala que nós nascemos com um propósito, com um objetivo, com uma realidade, com algo a se cumprir na nossa vida. Mas esse é o mundo que tem nos pressionado, meus irmãos. Esse é o mundo que está ao nosso redor. Esse é o mundo que tem nos pressionado a vivermos dessa forma e a falarmos no nosso coração, eu vou ser o que eu quiser. Eu vou interpretar a Bíblia como eu quiser. Não importa o que está lá escrito, eu posso interpretá-la, porque ela foi escrita por homens. Ela foi escrita por alguém, eu posso fazer a interpretação livre. Quantas vezes acusam os reformados, os protestantes dessa livre interpretação? De forma alguma. Todos podem ler as Escrituras e interpretá-las, mas a Bíblia possui uma única interpretação possível. A palavra de Deus, ela é única, ela tem uma única verdade, mas todos nós podemos ler e buscar essa verdade bíblica. Não que ela tenha qualquer interpretação possível. Mas esse mundo que está ao nosso redor, que está com coceira nos ouvidos, é um mundo que foi transicionando, e o mundo começa dentro da visão sociológica do autor Carl Trueman, ele vai colocar sobre o mundo transcendente e mitológico, que na antiguidade, no próprio tempo do texto bíblico, se baseava em algo transcendente e mitológico. O exemplo clássico é o oráculo de Delfos. Nesse contexto, a verdade e a conduta humana são orientados por forças divinas externas e narrativas míticas. O exemplo é, quem gosta do filme de 300 como eu, que sou fã, sei que é tudo invenção, mas eu gosto daquele filme, tem uma parte que o rei precisa pedir para esse oráculo, saber se ele vai ou não para a guerra, e o oráculo diz, não vai. Então a resposta, se alguém perguntasse para ele, vai ou não para a guerra, ele dizia, não vamos, porque o oráculo disse que nós não vamos, ele determina a realidade, e nós não podemos descumprir. Era assim que se vivia no tempo antigo. Pergunte aos deuses o que eles querem, o que eles falarem, nós obedeceremos. Mas essa realidade mudou, vem uma segunda forma de mentalidade, um segundo mundo possível na nossa cabeça, que seria o nosso, o transcendente teológico, que se baseia na fé, especificamente no cristianismo e nas escrituras sagradas, onde a moral é compreendida como a vontade de Deus revelada. Ela continua externa a nós, mas ela se aplica na nossa vida. A gente não tem como mudar a verdade de Deus, a gente se conforma a ela. O nosso mundo, ele tem uma estabilidade. Nós podemos estudar a natureza, nós podemos conhecer o mundo, porque o nosso mundo condiz e contém verdades. Nós podemos olhar para a natureza e buscar significados, respostas, buscar a mão de Deus, porque nós acreditamos que o mundo tem ordem, tem algo que nós podemos conhecer. O nosso mundo, assim como o primeiro e o segundo, eles têm uma estrutura, eles têm uma base onde se firmar.
Quando debates acontecem na igreja, a gente pode falar, não, então vamos ver o que a palavra de Deus fala. Se é A ou se é B. E na firmeza das escrituras nós podemos prosseguir. Mas nós vivemos um tempo diferente. Um mundo imanente. Um mundo em que o sobrenatural deixa de existir. E nesse mundo a realidade sensível é tudo que existe. Por ser puramente material ou humano, o discurso moral não se encontra justificativa, nem se enraiza sua autoridade em algo além de si mesmo. Vivemos num mundo que fala assim, olha, a gente não tem resposta externa. Tudo a gente vai construir. Só existe isso aqui agora. Só existe o mundo material. Então agora, esse novo mundo que surge, é um mundo da guerra de todos contra todos. É um mundo onde não existe mais uma base moral e ética. É um mundo onde tudo é possível, onde tudo cabe, porque não existe ninguém para determinar. E isso está ao nosso redor. Meus irmãos, nós como igreja temos lido no nosso pequeno grupo o livro de Juízes. E algo eu tenho pelo menos reforçado, todo o pequeno grupo eu falo, gente, para mim a grande questão do livro de Juízes é que o povo nunca deixou de acreditar em Deus, mas ele acreditava em Deus e acreditava nos ídolos de sua época. Eles acreditavam em Deus, mas continuavam adorando a outros deuses. O grande problema, meus irmãos, é que nós temos deixado essa mentalidade, esse mundo entrar em nossa vida. E nós queremos determinar como nós pensamos, como vai ser a nossa vida, como vai ser a nossa história, deixar que os nossos sentimentos definam quem nós somos, aquilo que nós sentimos. Mas a palavra de Deus, ela nos puxa para outro lugar. Isso tudo ainda é minha introdução, por isso que eu estou tentando correr. A sociedade hoje em dia, ela é terapêutica e psicológica. A dignidade humana foi psicologizada. Hoje, ser digno não tem a ver mais com seu status social, com sua riqueza. Tem a ver se na sua psicologia você é respeitado, se você é cuidado. E nós vemos isso quando nossas leis começam a falar sobre dano psicológico, sobre violência moral. Quando nós vemos PLs que está acontecendo, a PL da misoginia, PL da autoafirmação, uma já foi aprovada, outra está em processo, mas que começam a afirmar e a colocar crimes mais graves. Veja só, se a PL da misoginia fosse aprovada nos termos que ela foi escrita, se você ofender uma mulher verbalmente, você pode ter uma pena maior do que se você agredi-la fisicamente. Então vejam só, agora você vai ter que você pode, por conta da sua palavra, por conta de um dano psicológico que você pode causar, que é algo, imaginem para o juiz, um caso que ele tem que julgar, se o dano é psicológico. Como ele vai poder usar outra ferramenta senão o discurso? Ele não tem como dizer se você sofreu ou não na sua mente, se você sofreu ou não danos psicológicos no seu interior. Mas é isso que a lei fala, se a mulher sofrer qualquer dano psicológico, ela vai poder se utilizar da lei. E até vai ser uma punição talvez maior do que o dano físico real. Então isso já começou a entrar na lei, mas essa lei, como eu falei, esse mundo ele tem se influenciado, ele tem entrado no nosso meio. Porque existe outra PL, essa que ainda está sendo tratada, a Câmara dos Deputados ainda vai levar muito tempo, espero que não passe nunca, mas ela já fala no seu artigo 2º, na PL da autoafirmação, que mulher é qualquer um que se sentir mulher. Seja trans, seja homem natural, e aí ele vai lá na definição. Mas a definição de mulher, como biológico, do sexo feminino, da raça, da espécie humana, vai desaparecer na nossa lei. Isso está sendo proposto no nosso país. Não apenas no nosso, mas em outros. E aí a gente às vezes vai se perguntar, mas pastor, será que isso está entrando agora? Meus irmãos, isso está sendo muito sério, porque, repito, fazer essa pregação hoje poderá sim ser usada contra mim no futuro para me processar dentro dessas PLs, dentro desses lugares, quando eu afirmar questões bíblicas, quando eu falar que a palavra de Deus diz uma coisa. Porque, por exemplo, existe um debate que está acontecendo lá no Canadá, em que a defesa e a proteção da Bíblia se perdeu. E aí eles falam assim, não, nós não estamos condenando a Bíblia de forma nenhuma, o pastor vai poder continuar pregando o que ele quiser. Mas eles colocaram assim, a nova lei que foi aprovada no Canadá, que mesmo o discurso religioso, se ele produzir um discurso de ódio, ele poderá ser condenado.
O exemplo que eles usaram foi os ataques muçulmanos que começaram a ocorrer no Canadá. E eles falaram, olha, porque os muçulmanos canadenses estão fazendo coisas erradas, destruindo, a gente precisa aprovar essa lei do discurso de ódio. Só que eles tiraram a proteção do discurso religioso. Aí eles prometem assim, olha, a gente nunca vai perseguir a igreja. A gente nunca vai caçar nenhuma frase da igreja. Mas a pergunta é, você acredita nisso? Você acredita que quando essa lei for aprovada, for promulgada, e a defesa que se tem do discurso religioso, que agora se abre para o discurso de ódio, que, mais uma vez, é algo muito aberto, é algo muito amplo, vai poder ser usado para tudo e qualquer coisa. Se antigamente, na sociedade, eu chegasse, como eu já cheguei para um amigo meu, que era cristão, e deixou de ser, numa escolha dele pessoal, mas a gente conversava e ele falava, não, eu quero viver a homossexualidade. Eu falei, tudo bem, mas se você quiser viver a homossexualidade, você sabe que eu não vou poder lhe chamar de irmão em Cristo. Porque aquele que é cristão submete suas vontades, seus desejos, suas emoções, suas sensações a Cristo. E entrega em Cristo, e tem uma nova identidade em Cristo. Se você quer viver de outra forma, tudo bem, vou lhe continuar lhe amando, vou continuar gostando de você, mas a gente não pode ser mais irmão. Eu não concordo com isso, eu não desejo isso para a sua vida. Antigamente, essa frase que eu falei seria vista como uma frase que eu fui uma pessoa tolerante, fui respeitosa, mantive a amizade, o relacionamento. Mas na sociedade de hoje, eu não reconhecer uma identidade de alguém se tornou uma ofensa, se tornou um crime moral, se tornou algo que se antes a gente poderia falar essa frase, hoje a gente não pode. Hoje a gente não pode chegar para alguém e dizer assim, eu não concordo com a sua identidade que você afirma que você é. Isso hoje é crime. Não um crime legalizado na lei, mas socialmente falando. É por isso que no texto ele vai falar, no qual Truman, a pessoa que se opõe à prática homossexual está na sociedade contemporânea, de fato se opondo a uma identidade homossexual. E a recusa de qualquer indivíduo em reconhecer uma identidade que a sociedade geral reconhece como legítima é uma ofensa moral, não simplesmente uma questão de indiferença. Então, a partir de agora, meus irmãos, nós estamos num mundo em que a sociedade não quer ouvir a nossa verdade. Em que as pessoas, elas querem coceira nos ouvidos e alguns vão achar que a gente está sendo ofensivo, que a gente está sendo agressivo. E é muito difícil quando a gente fala sobre esse tema e a gente vai conversar com outra pessoa e tenha amor e carinho com as pessoas ao nosso redor. Porque é só o Evangelho que transforma a nossa mente. É só Cristo que consegue transformar nossos conceitos e nossos valores. E quando alguém está fora, quando o Espírito Santo ainda não abriu a mente dela, e a gente fala isso para ela, ela vai se sentir ofendida. Ela vai se sentir violentada, ela vai dizer, como assim existe outro jeito de pensar a realidade? Como assim você está querendo pensar a realidade de um jeito bíblico? Não. Uma das características dessa sociedade que vem surgindo é o terror da história. É uma sociedade anti-histórica. Ela quer apagar o passado. Ela quer esconder tudo o que aconteceu. Ela quer revisionar aquilo que se passou e punir pessoas no passado. E a gente mais uma vez olha para essas situações e fala, não, isso é corriqueiro, pouco importa. Mas existe um movimento no Brasil, meus irmãos, dentro desse movimento de pessoas que pensam assim, que tem essa mente de que a gente tem que destruir o passado para a gente conseguir construir um mundo sem limite, sem regra. Uma das coisas que eles fazem é excluir a história. Então a Bíblia é um livro histórico, logo ela não tem relevância. E elas começam a revisionar a história. Então existem movimentos que vai olhar, como houve já em São Paulo, olha, Borba Gato, essa estátua precisa ser queimada e derrubada. Porque no passado esse homem foi um escravagista. E aí você pensa, é só um pessoal revoltado, isso aconteceu há muito tempo. Aí depois você escuta, olha, vereadores na Câmara de São Paulo querem mudar o nome de uma rua, porque existe a possibilidade do nome dessa rua ter dado a um homem que matou a sua filha. E aí depois descobre que estava tudo errado, nunca aconteceu isso. Mas eles querem olhar para o passado, eles querem começar a dizer, olha, o passado é ruim, o passado é mau, a história é má. Tudo que aconteceu para trás não serve, a gente tem que construir algo novo. Mas o problema é que esse algo novo nega a palavra de Deus. É aí, meus irmãos, que nesse contexto nós vamos viver numa sociedade completamente emotiva, que
que acredita que todos os julgamentos morais são apenas expressões de preferências, sentimentos ou atitudes. Vai ser a guerra de todos contra todos. Vai ser o momento em que tudo vai ser chamado fobia. Tudo que você fizer, se você não concordar com alguém, se você discordar com alguém, você está cometendo um crime. Se você não concordar com a pessoa, você está ofendendo ela pessoalmente. Se você não concordar com ela, ela está sofrendo emocionalmente e você não pode falar. Quantas vezes o ambiente de uma universidade, em que esses lugares deveriam ser um ambiente aberto, para você falar, para você discordar, para você dizer, você vai encontrar debates em que se alguém discorda da outra pessoa, a outra pessoa vai responder, mas isso me ofende pessoalmente. Como assim? É uma discordância metodológica, é uma discordância do método, da nossa ciência, não. Mas isso me ofende pessoalmente, a sua discordância. Então você tem alguma fobia contra mim, você tem alguma coisa contra mim, algo sempre aumenta. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. Como vai dizer, e eu gostei muito da frase, da confissão de fé. Leno, me ajuda aí que travou, não sei se foi o controle. Tu vai ter que passar, então me ajuda aí, passa aí. Portanto, rejeitamos essas... E aí ele vai colocar, né? Portanto, rejeitamos essas falsas doutrinas e conceitos. Que a consciência humana, sentimento, sabedoria, cultura, pesquisa científica ou conhecimento médico, psicológico, sociológico sejam suficientes em si mesmos, à parte ou em oposição ao ensino da Bíblia, para discernir a vontade de Deus e organizar a ética cristã. O que eles afirmam nessa confissão de fé sobre sexualidade é que nós não vamos abrir mão nem 1 centímetro da Bíblia. E a Bíblia é o nosso referencial para definir como nós fazemos ciência, como nós usamos o conhecimento médico, como nós avaliamos a pesquisa. Nada do que vem de fora pode mudar os nossos conceitos internos. Nada que faça oposição ao ensino da Bíblia vai ser usado para discernir a vontade de Deus e organizar a ética cristã, que é o que muitas igrejas têm feito. Elas abrem mão daquilo que a Bíblia fala para se adaptarem à realidade de hoje. Elas abrem mão de pontuar e falar que a Bíblia acredita sobre a fé, sobre sexualidade, para se adaptar ao que falamos. Quantas vezes nós, pode passar aí, Leno, quantas vezes nós ouvimos a realidade de que o povo de Deus e igreja já existem, igrejas inclusivas. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu usava no nome da nossa igreja, no nosso DNA, que a nossa igreja é uma igreja contemporânea. E aí eu vim aqui no Rio de Janeiro, vim aqui em Petrópolis e descobri que existe uma chamada Igreja Evangélica Contemporânea, que ela realmente aboliu tudo o que a Bíblia e falou, não, nós aceitamos todas as pessoas de todo e qualquer jeito, pode vir como você está e não se preocupe em mudar. Venha para cá, seja como você é. Eu falei, opa, nossa igreja não é contemporânea, nossa igreja, ela olha para a sociedade, avalia seu tempo e usa o que é bom da sociedade do seu tempo. Mudei, não tem mais contemporânea no nosso DNA. Mas é porque, meus irmãos, em nosso meio, nós já vivemos isso. É por isso que pregar e voltar sobre a Bíblia como nosso referencial, de onde nós tiramos a nossa identidade, é tão importante. Eu peço perdão por essa introdução mais longa no dia de hoje, mas ela é a introdução para toda a série de mensagens, para que a gente entenda o lugar onde a gente está, o perigo que a gente está vivendo. Repito, está em todo lugar. Repare nos filmes que nós assistimos, repare nas histórias que nós ouvimos, repare nas leis que vão sendo aprovadas, repare nos protestos que estão acontecendo. O mundo está mudando e ele tem nos mudado, queiramos ou não. Nós nos tornamos esse lugar onde aquilo que nós sentimos tem valido mais do que a Bíblia fala a nosso respeito. Vivemos num tempo em que palavras têm ofendido mais do que a realidade. Mas eu gosto também quando fala, portanto, rejeitamos essas falsas doutrinas e conceitos, que a palavra de Deus seja, de qualquer forma, uma ferramenta para a opressão do ser humano, moralmente no que toca à sexualidade, à relação entre os sexos. Antes, a Bíblia aponta o caminho para a reconciliação com Deus, para a paz com o próximo e para a verdadeira felicidade, liberdade e realizações humanas. Eles terminam falando algo que é nós, e nós temos que acreditar e proclamar isso para aqueles que nos acusam
de misóginos, de homofóbicos, de transfóbicos, de retrógrados, que a Bíblia é um livro terrível, a Bíblia é um livro de opressão. Não. Nós temos que voltar e falar, não, a Bíblia é o único lugar onde você vai encontrar a verdadeira liberdade. Onde você vai conseguir dizer não aos seus impulsos. Onde você vai conseguir dizer não aos seus desejos. Onde você vai sim conseguir dizer sim às coisas boas que há no mundo. Onde você vai ter a possibilidade de se negar. A definição que eu mais gosto de liberdade não é poder dizer sim a tudo. Liberdade é quando nós temos a possibilidade de dizer não. Eu não quero, eu não vou. Aí você é livre. Quando você tem a possibilidade, por exemplo, nós somos livres no Brasil para votar? Não, não há liberdade. Porque nós somos obrigados. Se nós fôssemos um país livre, a gente ia ser livre para dizer, não, não quero. Então, você tem liberdade. Você não vai, você tem que pagar R$5. Você não é livre, você tem que pagar lá R$5 porque você não votou. Mas essa questão da liberdade é entender que quando a gente fala assim, e eu sempre usava esse exemplo para lidar com um jovem e adolescente, que eles falam, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Eu posso ir numa festa e não beber, eu posso ir numa festa e beber o que eu quiser, ficar com o que eu quiser, usar a droga que eu quiser, tratar a pessoa como eu quiser. Eu fiz, tá bom, agora vamos fazer uma experiência. Viva um mês sem fazer isso, dizendo não a todos esses desejos, a todas essas vontades, a tudo isso que você me falou. Um mêsinho só. Aí ele fala, pô, não consigo. Um mês dizendo não aos meus desejos, à minha vontade. Aí eu falei, talvez você não seja tão livre quanto você acha. Eu já fiz esse teste e eu já descobri, eu sou viciado em café. Eu não consigo dizer não ao café. Se eu passar um dia inteiro sem tomar café, no outro dia eu tenho enxaqueca, insônia. Meu corpo falou, eu tenho um vício. E eu descubro quando eu digo assim, não, quero passar um dia sem tomar café. Eu não vou funcionar no outro dia. Eu entro num total colapso. E hoje eu vivo no momento de diminuir de 3 cafés por dia para 2,5. A meta é 1. Eu falei que era viciado, gente. Não é à toa, não. É algo pesado. Agora são 2,5. Aí eu estou indo para 2. Futuramente para 1. Só para acordar e manter a raiz nordestina. Mas nós entendemos e vivemos numa sociedade, meus irmãos, em que as pessoas não querem dizer não àquilo que elas são, àquilo que tem nelas. Elas querem viver uma liberdade e dizer sim a tudo, mas quando na verdade elas estão presas, elas não têm a capacidade de dizer não, eu não quero, eu não vou. É por isso que a gente tem que voltar para as Escrituras, voltar a valorizar a Bíblia e conhecê-la profundamente, meus irmãos. A gente vive num tempo em que você precisa aprender, que você precisa ler, que você precisa compreender o que a palavra de Deus diz. Proclame a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, admoeste com toda a longanimidade e doutrina. A Bíblia é a verdade de Deus. Conheça ela, proclame ela. Fale das Escrituras, porque é na palavra de Deus que nós temos toda a Escritura inspirada por Deus, de ponta a ponta, nos seus livros, escritos no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. 66 livros escritos foram inspirados por Deus e são palavras de Deus autoritativas e normativas na nossa vida. Nós temos que obedecer. O grande problema da humanidade é porque a grande rebelião de Adão e Eva foi exatamente falar isso. Nós queremos viver do nosso jeito, Deus. Nós não queremos o conhecimento do bem e do mal através do Senhor. Nós vamos tomar para nós esse conhecimento e vamos aprender sozinho. E essa rebelião permanece até hoje. Quando a nossa sociedade vive um momento que ela fala, não preciso de Deus, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso do Senhor, eu posso construir a minha realidade do jeito que eu quero. É o grito desde Adão e Eva que ecoa nos nossos dias. No filme, como falei, da Frozen, quando ela grita e fala, let it go, ela dizendo, olha, eu estou me rebelando contra todas as estruturas, eu faço o que eu quiser, eu sou quem eu quiser. Isso nada mais é do eco de Adão e Eva quando falaram assim, eu não quero Deus, eu vou conhecer o bem e o mal através do fruto. Nós precisamos entender que para nós, a Bíblia, ela é a fonte da nossa fé, da nossa prática. Ela é útil, ela é boa.
ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas, meus irmãos, o mais importante no dia de hoje é que a Bíblia é quem define a nossa identidade. Vivemos num tempo em que a nossa identidade, as pessoas falam muito e eu sempre fico pensando onde foi que nós chegamos. Uma preferência sexual se tornou identidade das pessoas. Se eu gosto de algo sexualmente, essa é minha identidade. É com quem eu me identifico, é com quem eu falo. Eu fico, poxa, isso é parte de quem você é. Mas isso não é sua identidade. Aquilo que nós sentimos é parte de quem nós somos, mas não é a nossa identidade. Se você tem medo, se você tem angústia, se você tem vício, se você tem problemas, isso não é quem você é, isso faz parte de quem você é, mas a sua identidade, a nossa identidade está em outro lugar, e nós precisamos nos lembrar disso. A nossa identidade está, como vai dizer Paulo, em 2 Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós, como cristãos, temos que afirmar que nossa identidade está em Cristo. E se você ler o texto de 2 Coríntios, Paulo está falando exatamente do pecado, das nossas corrupções, daquilo que a gente fazia com nossos gostos, dos nossos desejos. Ele fala, não, vocês não são isso. Vocês não são soberbos, vocês não são irados, vocês não são mais avarentos, não, vocês são agora nova coisa, nova criatura. A identidade de vocês não está nos seus atos, não está na sua mente, a identidade de vocês está em Cristo Jesus. Nós precisamos voltar a falar isso no nosso coração, meus irmãos. Repito, hoje em dia eu não falo mais para ninguém que sou pessimista, porque eu não sou. Eu tenho um Deus que já garantiu a minha vida eterna. Como eu posso ser pessimista? Eu tenho momentos em que eu tenho medo, tem momentos na minha vida que eu tenho menos coragem, tem momentos na minha vida que eu olho para o futuro e acho que vai dar tudo errado, mas são momentos que não definem quem eu sou. Eu sou nova criatura, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, que confia nele, e quando esses pensamentos vêm eu falo, cala a boca minha alma, confia no Senhor. Medo, vem cá, Deus é maior. Volto lá para o meu texto que eu já preguei tanto aqui na igreja, seja forte e corajoso, cumpre. Nossa nova identidade está em Cristo, é nele que nós olhamos. Não se permita, meus irmãos, serem dominados por essa sociedade e falar ao seu coração que você é algo só porque você sente algo. Não fique com essa sensação de que sempre você vai estar ofendido se alguém falar sobre uma atitude sua num momento. Ela não falou sobre a sua identidade, ela falou sobre aquela sua falta naquele momento. Como é difícil às vezes pastorear alguém, porque a gente fala assim, olha, você falhou nisso aqui, a pessoa fala, você me ofendeu profundamente. Eu fiz, não, eu só estou falando de um momento, naquela hora lá você falhou, naquele momento você errou, isso não faz parte de quem você é. Mas para nós qualquer coisa, é por isso que nos nossos empregos, quando falam sobre a geração Z, é uma das piores gerações para se trabalhar. Tente dar feedback para uma pessoa dessa, e diga assim, olha, você falhou, tal, você se atrasou e tal, você está me ofendendo profundamente. Você está falando de quem eu sou, por conta das minhas atitudes. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que as nossas emoções, que são bíblicas, que são reais, que nossos desejos são reais, nossas lutas são reais, mas eles não definem quem nós somos. É por isso, meus irmãos, que nós devemos olhar também com muita misericórdia para todos esses que estão perdidos. Porque as Escrituras vão falar que eles estão em densas trevas. Eles estão perdidos como cegos guiando outros cegos. Toda essa fúria que eles têm contra a igreja, toda essa raiva que eles têm, é porque a luz do mundo incomoda. É porque a luz do Senhor confronta o coração pecaminoso. Mas a gente tem que ter misericórdia, porque eles estão perdidos. Se toda essa sociedade, se tudo isso que eles pregam funcionasse, servisse, se realmente essa mentalidade, esse jeito de se enxergar fosse algo bom, fosse algo proveitoso, porque hoje o maior índice de suicídio está entre os jovens que acreditam nisso, porque hoje toda uma geração está se vendo ansiosa, depressiva, com males.
se essa realidade, se esse mundo que tem apresentado nos filmes, nas escolas, nas conversas para os adolescentes, fosse algo bom, por que tem gerado tanta dor, tanto sofrimento? Porque o problema não é a crença em Cristo, não. O problema é que essa sociedade ela é como um cego guiando do cego. Eles estão perdidos em densas trevas e nós temos a verdade, nós temos a melhor coisa do mundo para apresentar, que é a luz de Cristo. Que é para dizer para essas pessoas, olha, sua identidade ela é muito maior do que seus gostos, do que sua sexualidade. Sua identidade é muito maior do que suas emoções, porque você foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Você tem algo valioso em você. O Deus Todo-Poderoso morreu por você, por conta desse seu pecado, por conta dessa sua rebeldia. E Ele não quer lhe condenar, Ele quer lhe amar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer sim lhe dar uma identidade e chamar você de filho de Deus. O relato de João é esse, que viviam em densas trevas, e a luz do mundo veio ao mundo, e aquele que recebeu a luz do mundo tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Essa é a nossa identidade, nós somos filhos de Deus. Mas a pergunta é, quando você está sofrendo, está passando no seu dia a dia, você tem batido no peito e lembrado, eu sou filho de Deus, eu mereço perdão, misericórdia, eu tenho um Deus que me ama, que cuida de mim, eu tenho um Deus que move todo o universo para que todas as coisas prosperem para o meu bem. Será que nós temos falado para o nosso coração, eu sou filho de Deus, e é isso que define quem eu sou? É isso que me define diante das dificuldades, diante das ansiedades, diante dos pecados? Ou será que nós estamos sucumbindo à nossa sociedade e falando aí para o lado com muito orgulho, eu sou, e a gente vai e acrescenta tanta coisa. Não, eu sou irado. Não, eu sou preguiçoso. Não, eu tenho um problema. Não, eu tenho aquilo. Meu irmão, nós somos filhos de Deus. Essa é a maior bênção que a gente pode dar para as pessoas, é falar para elas, olha, a sua identidade, ela está em algo externo. E se você tiver Cristo na sua vida, aí sim você vai ter toda a vida em abundância que você buscava em outros lugares. Meus irmãos, essas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo. Elas nos perseguem sim, elas querem nos calar sim, muito provavelmente no futuro, se o mundo continuar dessa forma, caminhando para esses lugares, provavelmente vai começar a perseguição no Canadá, no futuro próximo. Não sabemos que leis vão ser aprovadas, mas se essas leis forem realmente aprovadas, muito provavelmente a gente vai começar a ver esse embate de até onde vai a lei e a liberdade religiosa. Mas eles não fazem isso porque eles nos odeiam. Eles estão perdidos. Eles estão precisando do nosso amor, do nosso perdão. Então hoje eu não quero pregar isso para que nós saiamos daqui com tochas na mão e querendo impor a nossa vontade, querendo impor essas pessoas, não. Que a gente saia realmente com o olhar de que eles estão perdidos, eles estão vivendo num mundo em que não tem mais chão. Eles estão vivendo no mundo achando que eles podem ser o que quiserem, apesar da realidade ao seu redor. E sim, isso vai causar sofrimento. Sim, vai causar sofrimento. Se você tem 1,50 m e você quer ser um jogador da NBA, vai sofrer, você vai se frustrar. A realidade lhe impede. Você não pode jogar esse esporte. Aprenda outra coisa. E a mesma coisa, um jogador da NBA, se o sonho dele era ser piloto de Fórmula 1, a realidade lhe proíbe. Você tem que ter 1,50 m para ser piloto de Fórmula 1. Mas se isso tiver no coração dele, se isso tiver dentro da sua alma, que ele tem muito esse sonho, tem muito esse desejo, ele vai sofrer. Porque ele vai querer colocar na realidade algo, impor algo que a realidade não vai permitir. E isso vai gerar sofrimento a ele. E o problema dessa cultura é porque eles acham que a realidade vai se moldar, mas ela não vai. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, e a gente vai começar a ver isso. Que são a juventude que acreditou nisso, que se firmou nessas verdades, que vive buscando disso. Os números não tendem a diminuir. Infelizmente é que talvez as taxas de suicídio não vão diminuir entre os jovens, enquanto eles não entenderem que o problema é muito maior. O problema é que eles estão querendo negar uma verdade bíblica. Então, meus irmãos, proclamemos o Evangelho. Por fim, onde baseamos nossa identidade?
nas nossas emoções e sentimentos ou no que Deus diz sobre nós? A Bíblia é normativa para a nossa sexualidade? A gente depois vai fazer essa pergunta em várias áreas, tá? Sobre o nosso casamento, sobre a nossa santificação do lar, sobre a nossa família. Mas para mim a pergunta que fica hoje, que eu realmente quero que você saia se pensando é: onde está baseada a sua identidade? Lembre, a última vez que você se apresentou para alguém, você tem se apresentado pelo aquilo que você sente, pelo aquilo que está nas suas emoções, ou você tem se apresentado como um cristão, como um filho de Deus? Existe um hábito que a gente não tem na cultura cristã, que eu acho muito boa, do judeu. Pergunte para conheça um judeu, e pergunte, no meio da conversa ele vai falar e vai responder assim: quem você é? Me conta quem você é, tal. A primeira coisa que ele vai falar é: eu sou judeu brasileiro, eu sou judeu americano, eu sou judeu, e ele vai dizer o país dele, porque ele entende que isso faz parte da identidade dele, a quem ele pertence. Então, quando você começa a conhecer qualquer judeu, em alguma conversa ele vai falar que, em primeiro lugar, ele é judeu, depois ele é a nacionalidade dele. Ele não vai falar a profissão, não vai falar o que ele gosta, o que ele sente, o hábito deles que se constituiu na sua cultura. Em primeiro lugar, eu vou falar a quem eu pertenço, a que povo eu pertenço. E às vezes a gente vai, conversa com as pessoas, a gente fala muita coisa. Que a gente gosta de um clube, a gente vai se identificar como flamenguista, como alvirrubro, como rubro-negro. A gente vai se identificar como pai, como filho, como pela nossa profissão. Se identifica por várias coisas. Pela nossa preferência sexual. É assim que a sociedade fala. Você pergunta para alguém, ela vai falar a preferência sexual dela. É parte da identidade dela. Então a pergunta que fica hoje é: o que você responde quando alguém pergunta sobre quem você é? Será que falar assim, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu realmente acredito em quem Deus é o começo da nossa frase ou é o final dela? Meus irmãos, entendam, a sua identidade está em Jesus. Com Deus, vocês podem ter a vida completa e verdadeira. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. É só nele que a gente vai ter paz. É só em Cristo que a gente vai ter a nossa identidade verdadeira revelada. Cada dia mais, quando a gente se apaga o haroldo e Cristo resplandece, é aí que eu vivo a minha verdadeira identidade. Cada vez mais que eu começo a falar assim, eu era daquele jeito, e hoje eu sou mais parecido com Cristo, eu estou sendo a realidade de quem eu fui planejado para ser. Então nós precisamos entender isso. Cristo tem que ser o motivo da nossa alegria, em Deus, e não na vontade, nos nossos desejos, nas nossas realizações. Em Deus a gente vai ter vida completa e verdadeira. Que a gente possa proclamar isso, meus irmãos, porque as pessoas estão perdidas e elas precisam ouvir isso. Não com julgamento, porque, repito, dói. Eu não acho que ninguém que segue por esse caminho está vivendo em mar de rosas. Eu não acho que ninguém que sofre com isso, que se questiona, que se pergunta, ela está fazendo isso porque ela está bem. Então a gente tem que tratar com amor essa geração. Tratar com amor essas pessoas que Deus nos colocou para nós sermos luz do mundo. E às vezes a gente vai falar de amor e vai receber pedrada em troca. Mas foi para isso que Deus chamou a gente. Para proclamar, e dependendo do que vão falar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado.